Quero lhes dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje mais uma vez, lembrando que quando lançamos o programa de educação do governador Tarso, eu também tive a honra de ter participado daquele momento, né? Então, esse convite para estar aqui hoje, né? Nosso candidato, muito me honra, né? E pretendo trazer algumas análises para todos os nossos companheiros e companheiras, no sentido de nós entendermos um pouco melhor o que acontece em termos de cenário nacional, para que nós possamos elaborar propostas de futuro, né, enraizadas na nossa história do passado, nas nossas pesquisas, nas nossas ações políticas, que nos têm mantido unificados e crentes, apesar de todos aqueles que dizem que estamos ultrapassados, que somos dinossauros, que o nosso discurso é datado, né, que temos que agora adotar a teoria da complexidade e não nos preocuparmos com os movimentos da base material, né, porque o importante agora é ser feliz, e ser feliz individualmente, e não mais ter um projeto de sociedade. Então, eu penso que é o momento de nós aprofundarmos a reflexão sobre esse cenário que estamos vivendo, para que nós não façamos propostas ingênuas, no sentido de impossibilitarmos os nossos espaços possíveis de avanço. Talvez a minha fala não seja muito alegre ou de muita esperança, mas eu penso que é necessário que a gente faça uma visita com profundidade ao cenário político e econômico que cerca e que conforma as possibilidades de avanços na área da educação. Então, a primeira questão que eu quero colocar, e quero tratar um pouco do cenário, é que nunca, em nenhum momento da história brasileira, o capitalismo esteve tão hegemônico como ele está neste momento presente. Tão hegemônico que todos os espaços de construção de uma contra-hegemonia se fecham e tem nos levado a um sentimento profundo de impossibilidade. Eu nunca percebi, ao longo dessa minha história de quase 50 anos de trabalho na educação, a nossa categoria tão desanimada no sentido da percepção da perda dos espaços de diálogo e de construção coletiva. Não há mais espaço de construção de contra-hegemonia. Nós temos, né, o capitalismo permeando todas as relações sociais e calando o diálogo. Muitos de nós que aqui estamos, né, Jussara, Maria Beatriz, José Clóvis e todos os nossos companheiros, né, que militam no partido, já tivemos momentos em que pudemos fazer o diálogo, né, colocar as nossas posições. Isso não existe mais. Nós não somos mais convidados e não somos mais ouvidos. Estabeleceu-se um diálogo de surdos mudos, a ponto de a possibilidade de lidar com o contraditório estar completamente subsumida pela hegemonia do capital, que apresenta como universais os seus interesses particulares, né? Não pensando em desenvolvimento, mas pensando em crescimento econômico, ao preço e ao custo, né, de toda a morte de uma juventude, da desesperança de uma população, do desemprego da maioria, exatamente porque, a partir das mudanças no mundo do trabalho que ocorrem na década seguinte, alguém tem que ir passando para mim ou me dá o passador aqui. Passou, né? Então, nós temos a consciência de que esses últimos 40 anos, eles trazem para nós um movimento, né, de reconstrução do capital a partir da mudança de uma base material, porque quando os movimentos populares começam a ter resultados, né, eliminar a miséria no país, abrir as universidades públicas para todos os grupos sociais, né, lutar contra a discriminação, tornar a escola mais inclusiva, aumentar o emprego, qualificar os trabalhadores, as possibilidades de avanço do capital começam a ficar minimizadas. E quando o capital percebe que ele pode se acumular
cada vez com menos trabalho humano, e que ele se acumula com 5% do consumo da população mundial, a população vira bucha de canhão, que é mais ou menos a sensação que a gente tem. Né? Talvez as únicas formas de controle que o Estado ainda faça sejam no sentido de que a barbárie seja minimamente controlada para que a possibilidade de avanço do capital continue a existir. Não fosse o medo da barbárie, talvez nem os mínimos controles de Estado a gente teria. E são controles ruins. Porque são controles que imaginam, né, que com uma intervenção no Rio de Janeiro, tentando combater a violência pela força, nós conseguimos resolver o problema do tráfico e da violência urbana, quando na verdade as causas não são atacadas, que são as causas do desemprego, da divisão desigual de renda e assim por diante. Então, é o interesse do capital que se coloca como universal, quando, na verdade, o capital se move pelos seus interesses de acumulação, do qual trabalhadores e trabalhadoras estão cada vez mais excluídos. Nós temos que ter claro esse cenário, né, de desmobilização das possibilidades superestruturais de diálogo e de confronto, para que nós não caiamos em propostas ingênuas, que nos levem como Dons Quixotes a querer combater os moinhos de vento com os nossos pedaços de pau. Né? Nesse sentido, né, nós temos, e eu não vou fazer esse aprofundamento, mas só para lembrar, que há um movimento que começa na base material. Há primeiro que mudar o modo de produzir, né, os produtos e organizar o trabalho. E isso na década de 70 começa com a mundialização, seguida da financeirização. O trabalho se reestrutura, substituindo o taylorismo fordismo pelo toyotismo. O Estado assume uma posição de Estado mínimo, passando cada vez mais para o setor privado, o atendimento às suas responsabilidades básicas estabelecidas na Constituição com relação aos direitos. E para cimentar tudo isso, nós vemos, né, uma nova ideologia. Se nós analisarmos do ponto de vista filosófico, diríamos que há mudanças no plano ontológico, caracterizadas pela acumulação flexível, que exigem mudanças no plano epistemológico, ou seja, na nossa relação com o conhecimento e no nosso modo de pensar a sociedade. Para uma sociedade completamente desigual, onde o trabalho cada vez é mais precarizado, onde as pessoas são cada vez mais desrespeitadas dos seus direitos, tem que haver uma ideologia que cimente esse processo de exclusão, para que as pessoas não percebam os danos dessa exclusão, que as pessoas não percebam a destruição da cidadania. E aí nós temos, infelizmente, cada vez mais o avanço do que temos chamado de ideologia pós-moderna, que cimenta essas mudanças no mundo do trabalho, que culminam com o consumo predatório da força de trabalho, com a intensificação do trabalho daqueles que ainda o têm, e no limite com a destruição daquilo que é de mais humano que nós temos, que são as nossas relações de solidariedade, o nosso sonho de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, é preciso que a gente faça uma análise dos efeitos dessa articulação entre uma mudança no plano da materialidade, que se resume no regime de acumulação flexível, com essas características que aí coloco, com a ideologia pós-moderna, que não vem por acaso. Ela vem para cimentar, né, todo o processo de exploração, para que nós não tenhamos uma leitura crítica desse processo de exploração. Se nós, professores e professoras, trabalhadores da educação, não tivermos essa clareza, nós não vamos, com certeza, ter um trabalho na reconstrução de uma educação pública de qualidade, popular, efetivamente democrática. Pode passar. Então, do ponto de vista ontológico, o que possibilitou essa mudança na base material foi a base microeletrônica. E a própria base microeletrônica, ao flexibilizar as relações sociais, as relações de trabalho, é que alimenta esse consumo cada vez mais predatório da força de trabalho e esta barbarização das relações sociais.
E nesse sentido, né, nós temos que ver que a essas mudanças na materialidade correspondem mudanças na forma superestrutural de educar as pessoas. Mas não só de educar as pessoas nas escolas, mas também educar as pessoas no bojo das relações sociais e produtivas, processos que às vezes são muito mais fortes e determinantes da nova subjetividade do que o trabalho que nós fazemos na escola. E é nesse sentido que nós temos que fazer uma análise dessas mudanças no plano ideológico que acabam culminando com mudanças no plano jurídico-normativo. A gente que tem estudado isso ao longo dos anos percebe com clareza, né? Não que as coisas aconteçam de carreirinha, porque é tudo ao mesmo tempo agora, mas houve uma predominância de mudança na forma de organizar o trabalho em nome da acumulação do capital, que chamamos de regime de acumulação flexível, que é acompanhada por uma flexibilização da educação e que acaba sendo cimentada pela reforma trabalhista e pela lei da terceirização. Então, a gente percebe claramente que é um processo que primeiro, predominantemente, é na mudança da base material, na sequência, na maneira de formar as pessoas na escola e nas relações sociais, para depois poder fazer a normatização, né, das regras que regem as relações entre capital e trabalho. Não é por acaso que a reforma trabalhista, que começa com a proposta da terceirização, estava há anos dormindo no Congresso. É só agora que ela teve, né, o espaço pela nova articulação dos grupos do poder, que, né, culminam com o golpe que nós vivemos e abominamos até hoje, e que podia acontecer. Antes disso não podia acontecer. Então, é importante que a gente perceba esse movimento, né? Predominantemente na base material, né, ao mesmo tempo na base ideológica, culminando com uma reforma trabalhista que acaba com os direitos dos trabalhadores acumulados ao longo de toda a sua história de trabalho nesse país. Do ponto de vista da base material, né, e aí eu vou ter que acelerar um pouco a minha fala, porque eu já recebi um recado que eu não teria os meus 40 minutos, né? Então, concedidos assim pelo José Clóvis. Então, a questão, né, da base material, ela tem na flexibilização das relações e dos processos de trabalho, dos mercados e nas relações de padrões de consumo, o seu grande mote. Né? E aí, com todo o seu impacto na morte das qualificações profissionais, com o desemprego que é estruturante, ele não é uma etapa que vai ser superada, ele tende a crescer cada vez mais, e com a necessidade da formação de profissionais flexíveis, sobre o que eu vou falando na sequência. Pode passar. Tá? Então, o que nós entendemos por flexibilização? Como a forma de atender a finalidade de formação e disponibilização de profissionais cuja força de trabalho poderá ser consumida de forma mais ou menos predatória ao longo das cadeias produtivas, segundo as necessidades da produção puxada pela demanda. Né? Em resumo, né, a cadeia produtiva que eu pesquisei aqui no Vale dos Sinos. Se eu tenho 200 pares de sapato para produzir, eu vou alocar uma força de trabalho que acaba no ponto pior da cadeia, mais precarizado que a costureira domiciliar, para produzir 200 sapatos. Se essas criaturas, né, daqui a uma semana tem o que comer ou não tem, não é problema. Eu só vou mobilizá-las novamente quando eu tiver uma encomenda. Então, essa nova forma, e de uma forma muito simplista, estou colocando, de organizar níveis de competências diferenciadas ao longo das cadeias produtivas, é que garante a competitividade do capital no cenário internacional, mas à custa do quê? Do sangue, da vida desses trabalhadores que se localizam na parte mais à esquerda das cadeias produtivas. Nós não podemos deixar de entender, né, a virtualidade desse processo para o capital e, ao mesmo tempo, né, o que isso significa na morte da classe trabalhadora no Brasil. Tá? Bom, do ponto de vista da ideologia, o que precisamos formar? Pessoas com subjetividades flexíveis, que se submetam ao processo de exploração, achando que está tudo uma maravilha.
Né? E é mais ou menos isso que, infelizmente, quando nós fazemos pesquisa, nós percebemos nos jovens trabalhadores. Enquanto, há anos atrás, quando a gente ia nas agências públicas de emprego e víamos um trabalhador de 40 anos chegar com a sua carteira de trabalho, com 1 ou 2 empregos, chorando, né? Porque tinha dado a vida por aquela empresa, e ele nem sabia mais aonde ele ia conseguir trabalhar. Você via jovens achando que estar 2 meses aqui, 3 ali, 4 acolá, é ótimo. Eu tenho outras experiências, sem perceber o que de precarização essa flexibilização lhe trazia. Né? Então, eu preciso ter pessoas que pensem que a sociedade está organizada para melhor e não para pior. Né? E, para isso, formar pessoas que se adaptem, que se submetam à estabilidade, que sejam multitarefa, que se submetam ao trabalho precarizado e intensificado e que sejam eticamente flexíveis. Né? Sobre isso eu falo um pouco mais adiante. E essas pessoas formadas pela ideologia, né, da pós-modernidade. A Maria Beatriz me dizia, no começo, ela dizia, Cássia, a gente tem formado tantos quadros ao longo da nossa vida, e cadê nossos parceiros? Né? Cadê nossos parceiros? Né? Muitos dos nossos parceiros, né, se submetem à ideologia pós-moderna e deixaram de ser nossos parceiros. Né? Cadê esse universo incrível de profissionais, né, que possam fazer uma parceria e que fossem às ruas conosco lutar pelos ideais que construímos ao longo desses anos todos? Pode passar. Eu quero aprofundar um pouco algumas questões dessa ideologia que dizem respeito exatamente a essa colocação que a Maria Beatriz fez. Né? Qual é uma das grandes características da ideologia pós-moderna do ponto de vista do conhecimento? É a negação da possibilidade do homem construir conhecimento. Né? E a consequência disto é o que a Maria Célia Marcondes de Moraes, de saudosa memória, chamava de recuo da teoria. Né? A partir da epistemologia pós-moderna, o entendimento que o conhecimento ele é sempre vinculado a uma vertente cultural, portanto, ele é sempre ideológico. Portanto, não há verdade. Se não há verdade, não há teoria. E como é que ele se produz? Pelo interdiscurso, pela relação intersubjetiva de sujeitos que falam e pensam sem referência à materialidade. Ora, quando eu destruo a base material da produção do conhecimento, eu mato o conceito de praxis. E se eu mato o conceito de praxis, eu mato a possibilidade de transformação social. E é este o dano mais perverso da ideologia pós-moderna sobre o nosso trabalho, que é o trabalho de educadores. E aí nós temos uma miríade de possibilidades de formação de professores e professoras e trabalhadores da educação absolutamente desqualificadas. Por quê? A teoria não importa mais. Para que cansar os pobres alunos estudando? Vá à internet, pesquise aqui e acolá, produza um texto recortado do Google, mesmo que não tenha significado nenhum. Porque a teoria que vale hoje, amanhã não vale. A sociedade muda muito rapidamente, é como se isso fosse verdade. Né? Então, nós estamos vivendo uma fase de fragilização da relação com o conhecimento, que entra na raiz do nosso trabalho pedagógico. Porque qual é o objeto do nosso trabalho? É a relação do aluno com o conhecimento, na produção do conhecimento, na produção do espírito que lhe possibilita analisar criticamente essas relações sociais que nós estamos vivendo. Né? Pode passar. E aí, como consequência, né, nós temos que a totalidade é substituída pela fragmentação. E o conhecimento passa a ser mediado pelas novas tecnologias. Não me incomodo com as novas tecnologias. Pelo contrário, elas são fundamentais para nos auxiliar no processo do conhecimento. O problema, né, é que as novas tecnologias têm sido usadas de uma forma equivocada, de modo a levar e essa fala é do Debord, uma fragmentação caleidoscópia do conhecimento. Uma mordidinha aqui, uma beliscadinha ali,
né? E uma formulação absolutamente superficial na relação com o conhecimento, né? As informações que se sucedem rapidamente levam à perda da capacidade de reflexão e crítica em nome do espetáculo. E nesse sentido, eu tenho formado muito professores para profissionais. O que eu tenho percebido? Não há mais interesse na discussão aprofundada. O que os alunos querem é o espetáculo, né? E quanto mais espetacular for a aula, mais integração midiática, mais movimento, mais piada que o professor ou conferencista conte, mais interessante é. Aplaudo, levanto, né? Se eu saio dali a 2 minutos e não me sobrou nada, não interessa. O que interessa é o movimento, é o espetáculo. Né? E aí, nesse sentido, eu encontrei uma professora que fez uma expressão que eu gostei muito. Ela disse: Cássia, para motivar meus alunos da graduação, só falta eu descer de tirolesa no meio da aula. Porque não há como, né, eles se motivarem. E é verdade, porque a relação com o conhecimento, ela exige disciplina, ela exige esforço mental. Ela não é espetáculo, ela é trabalho. Né? E os nossos alunos, cada vez mais, resistem a trabalhar intelectualmente. Se não há história, não há valores, nem princípios, nem fundamentos, não há futuro. Só o presente que deve ser vivido em sua completude. Né? Então, nós vamos ter, pela negação da praxis, também a negação da possibilidade de existir fundamentos e valores na sociedade. E nós vivemos nos últimos anos a ética do depende. Matar a mãe não pode, mas dependendo da circunstância, pode. Né? Se ela principalmente, né, foi um freio para o meu prazer e a minha realização pessoal, pode. Né? Então não há mais valores. Isso nós estamos vivendo cotidianamente nas salas de aula, né? Com alunos que cada vez mais se individualizam, daí, né, a indisciplina, o desrespeito, o bullying, porque o que interessa é o meu prazer momentâneo, porque eu não tenho projeto de futuro. Que projeto de futuro as novas gerações têm, me digam? A nossa geração tinha projeto de futuro. E um dos nossos grandes projetos de futuro é o socialismo. Cadê? Cadê a possibilidade real do socialismo? Cadê a possibilidade real da construção de uma sociedade justa e igualitária? Como é que eu vou querer que um jovem tenha projeto de futuro se a materialidade desconstruiu o nosso projeto de futuro? Nem uma relação pessoal estável, onde gerássemos os nossos filhos e os criássemos para um mundo melhor, sobreviveu. Hoje, cada um se relaciona 5 vezes, tem um filho com o primeiro, larga para uma avó, um filho com o segundo, larga para outra avó, e vamos viver a vida. Né? Não há mais compromisso, né? Não há mais compromisso, não há mais futuro, não há mais projeto. E a consequência disso é que eu vou individualmente buscar o meu prazer agora, momentâneo. Por isso que não há mais ética. Né? Tudo depende, não tem mais fundamentos. Pode passar. O que a mídia reproduz é verdade. São os ídolos midiáticos que definem as formas de linguagem e todas as manifestações culturais. Nada mais verdadeiro do que a gente está vivendo agora, com a prisão do Lula. Né? Todo mundo sabe do golpe. Né? Quer dizer, nós sabemos. Mas como a mídia apresenta isso? Né? Obrigada, valeu. A mídia apresenta isto, né? Quer dizer, a versão do fato é mais importante que o fato. Não tem prova material, mas tem um depoimento. Olha o poder da linguagem, olha o poder da mídia, no sentido de construir uma falsa representação, né? Uma ideia do real que não é o real, e sim o virtual. Né? Como é que nós, na educação, vamos nos contrapor a isto? Né? O que atrai, o que motiva é cores, movimentos, formas, sons. E aí a professora mesmo tem que descer de tirolesa na sala de aula. Né? O real se reduz ao virtual. Não há mais ética, só é estética. Se o espetáculo é bonito, se o crime foi bem feito, que maravilha. Perde-se o sentido da análise ética do crime. Se na favela
se produz um grafite, que lindo grafite. A expressão do grafite obnubila a ideia da pobreza. Tá? Então, nós substituímos o senso estético pela ética. E, com isso, amortecemos a nossa possibilidade de análise crítica da realidade. Pode passar. Agora, eu quero passear um pouco pelos impactos, né, dessas mudanças na base material e na base ideológica relativamente aos nossos alunos e a nossos professores. Do ponto de vista dos alunos, e eu acho que ninguém aqui vai contradizer esta afirmação, na verdade é o tempo da preguiça, é o tempo do pouco esforço, né? Do fazer rapidinho e mal feitinho, né? Porque eu tenho que dar conta da tarefa, porque depois eu vou cuidar das coisas que realmente me interessam. Então, a banalização do esforço, a passividade cognitiva, a perda de interesse pela leitura, o aprender depressa e sem esforço. E aí, o que o mercado oferece? Uma pedagogia mercantilizada, né? Que oferece opções de curta duração, baixo custo e reduzida qualidade. Em decorrência, temos muitos professores certificados por cursos à distância, baratinhos, rapidinhos, né? E que fazem com que professores não tenham a preparação necessária, a densidade teórica necessária para exercer a sua profissão. Do ponto de vista das relações na escola e fora dela, impera a competitividade e o individualismo. Não há mais solidariedade, não há mais trabalho coletivo. Pode passar. Né? Do professor. Esta mudança é fantástica, né? De professor, ele passa a ser conteudista e tutor. Ele não é mais aquele organizador das situações significativas de aprendizagem, né, que nós defendemos a partir do Vygotsky por tantos anos. Ele produz material, planeja atividade e lá de longe ele acompanha os alunos que interagem entre si pelas redes e o professor assume cada vez mais um papel secundário. Ora, para papel secundário, precisa lá grande formação? Sua função principal fica deslocada para o grupo. É o grupo que se relaciona. É ele que produz conhecimento. E um conhecimento superficial, né? De senso comum, que não vai às raízes do conhecimento científico, tecnológico e cultural. E aí você ainda tem, para fechar esse círculo, no bojo da espetacularização da educação, as metodologias ativas. Se você entender metodologia ativa como a relação do aluno na produção do conhecimento, ótimo. Isso é metodologia ativa mesmo, do ponto de vista do materialismo histórico. Agora, não é assim que a metodologia tem sido. Vou acabar. Que a metodologia ativa tem sido trabalhada. A metodologia ativa tem sido fazer marola. Né? Levanta, forma grupo, discute ali. O professor não sistematiza nada no fim. Se um grupo de CA, o outro de CB, está tudo lindo. Né? Não há mais esforço de sistematização. É marola, é movimento. E isto é anti-educação. Pode passar. Finalmente, né, isso tudo traz impactos muito grandes para a saúde dos trabalhadores da educação. Nós cada vez mais estamos adoecidos e temos cada vez mais casos de suicídio, que a mídia não divulga, mas sabemos que temos. Somos uma categoria em sofrimento pelas precárias condições de trabalho e principalmente, né, pela afirmação do Kodo, da consciência de que nós sabemos fazer bem e as nossas condições de trabalho não nos deixam trabalhar bem. Não há coisa que mais nos adoeça do que saber o que eu tenho que fazer e não poder fazer e viver todo dia com essa crise existencial. Aumentam os índices de assédio moral. As relações de autoritarismo se exacerbam
principalmente em nome da questão do produtivismo. Porque as relações de trabalho não são mais importantes. O que importa é ser produtivo, é dar conta de meta. Há prêmios, inclusive, para a escola que se comporta bonitinho. Mesmo que ela maquie os seus indicadores de resultado, o importante é que ela aprovou. Com que qualidade ela aprovou não interessa. O que interessa são as metas, os índices de produtividade e não a qualidade do trabalho pedagógico. E mais, atrás do discurso do respeito à diversidade, nunca se vivenciou tanta homogeneização cultural. Tá? Então, você respeita, né, todas as diferenças, não vou citá-las, mas, na verdade, nunca essa sociedade foi tão homofóbica, nunca essa sociedade foi tão discriminadora. Né? Porque os grupos chamados minoritários, os grupos diversos, na verdade, só servem ao capital como instância de consumo. Então, se eles se constituem num nicho de consumo, tudo bem. Se eles não se constituem num nicho de consumo, na verdade, não há muito interesse na sua real e efetiva valorização. Agora, o que está por trás disso? Essa excessiva fragmentação tem nos levado à desunificação na nossa luta coletiva. Não posso negar a luta pelo diverso, mas essa luta pelo diverso tem que se integrar na luta pelo universal que queremos, pelo modelo de sociedade que queremos. E cada vez mais a gente vê que a fragmentação das lutas está nos levando a um esvaziamento da nossa organização coletiva na construção de um projeto contra-hegemônico. Tá? E aí, a ampliação da vulnerabilidade estimula a competitividade e a degradação da ética do trabalho. E com isso, não resistimos à intensificação, não resistimos à precarização, não resistimos à pressão e ao estresse. E cada vez mais a nossa vida pessoal se confunde com a vida profissional. Pode passar. Tá? E a última etapa, e vou falar bem rapidinho sobre ela, que foi a cereja do bolo, foi a lei da terceirização e a reforma da CLT. Né? A lei da terceirização, e eu não vou aprofundar isso porque eu não tenho tempo, a lei da terceirização, o que ela traz para nós? Ela traz a destruição da carreira docente. Porque a possibilidade de você contratar professores de diferentes formas destrói a nossa carreira. Hoje, a realidade do professor delivery está em todos os aplicativos. Entre no Google. Tem Secretaria de Estado da Educação querendo terceirizar toda a gestão da escola média, fazendo licitação e contratando uma organização social para gerenciar, com a única condição de que apenas 30% do corpo docente seja estatutário. E o resto, precário. Né? E aí, prefeitura tem uma professora de ciência maternidade, vai ao mercado e compra um professor por 6 meses. Porque há essa possibilidade. A precarização da carreira docente no ensino superior, pior ainda. Porque agora, com a extensão da possibilidade de contratos temporários por 9 meses, façam a conta. Contrata temporariamente por 9 meses, 4 meses de férias, 9 fora, e você tem um professor de ensino superior permanentemente temporário. Né? E junto com isso a possibilidade da pejotização. Faça uma PJ que você vai ser contratado. Não como pessoa física, mas como pessoa jurídica. Então, isonomia, acabou. Carreira, acabou. A não ser que o governo do Estado assuma, como está na proposta de educação, né, que vocês todos receberam, um compromisso sólido com a extinção definitiva das formas precárias de contratação de professores. Isto é essencial para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade. Gente, eu vou fazer um parênteses. Eu entrei num delivery esses dias para procurar um professor de matemática para acudir a minha neta, que está com problema, adolescente, né? Está pensando em outra coisa no matemática. 14 anos. Gente, quando eu liguei, o professor era funcionário da
dessas empresas do pedágio da autoestrada, tinha feito um curso de licenciatura em matemática, nunca tinha dado aula e tinha uma deficiência, ele era gago. O aplicativo permite qualquer possibilidade, né? E ele se coloca à disposição, né? E o que você faz? Você respeita, né, a sua condição de dificuldade, mas como é que alguém vai ensinar matemática para um adolescente nessa condição? Não tem como, nem experiência ele tem. Tá? Então, a possibilidade de você contratar pessoas no mercado com uma formação precarizada, cada vez aumenta mais. Então, ou nós garantimos, né, que a nossa carreira seja sempre estatutária, com os nossos direitos trabalhistas contemplados, ou nós não teremos possibilidade de fazer a educação que queremos. E para concluir, tá? Pode passar, porque isso eu já expliquei que não dá tempo. Pode passar, né? Eu trouxe aqui 2 falas que eu acho muito importantes. Primeiro, que não há comprovação, segundo a OIT, que não é de esquerda coisa nenhuma, tá? Não há comprovação de que a flexibilização da proteção trabalhista tenha gerado empregos em qualquer país do mundo. Até as instituições mais conservadoras, como o Banco Mundial e FMI, alertam para os riscos das novas formas precárias de emprego sobre a renda, o consumo, o aumento da pobreza, o acirramento da violência social e a diminuição da arrecadação. Como é que nós vamos sair desta encrenca? Tá? Primeiro lugar, não há saídas locais, não há saídas individuais. A única saída possível é a proposta, né, de governo numa unidade federada que terá a liberdade de voltar-se de costas para a fragmentação que se insere na nossa reforma educacional, nas base nacional comum, é um horror, né, e na fragmentação do ensino médio, que logo, tenham certeza, vai atingir a fragmentação de todos os níveis da formação escolar. Como é que nós enfrentamos essa realidade? Não é com a lógica da formiguinha, de cada um carregar o seu tijolinho. Só há uma possibilidade. Termos o governo nas mãos. E no governo, na ação política integrada, e eu tenho avaliação que os melhores resultados, e eu fiz pesquisa de campo sobre isso, que foram conseguidas na educação no governo Tarso, elas resultaram de uma gestão democrática e de efetivamente uma integração de políticas. A fragmentação leva ao quê? Faz uma política de reforma de uma escolinha ali, faz uma política de botar computador lá e não ver se a rede de internet dá conta, faz uma politicazinha ali, né, de curricular, uma politicazinha ali de formação de professores, e dessa fragmentação só resulta a manutenção do status quo. Como é que você intervém? Só com políticas integradas. Se o governo Tarso conseguiu melhorar os indicadores, ele o fez porque ele integrou políticas e desenvolveu todas as áreas da política de uma vez só, que é a proposta nova que eu li com muito prazer desse documento que está aí para vocês discutirem e adensarem. Então, é tomando o governo, assumindo o espaço da política, com uma proposta efetiva de integração de políticas para construir um projeto de educação realmente popular, de qualidade e democrático, com gestão participativa, é que nós vamos conseguir avançar. Aí você vai dizer, mas a Cássia, você pintou um cenário que é o diabo, quase que diz que a gente não tem saída, que nós estamos imobilizados pelo movimento do capital. A nossa Constituição assegura a unidade federada, a autonomia para a organização dos seus sistemas educacionais. É esse o espaço político que nós temos que lutar e construir. O Rio Grande do Sul, e eu sou paranaense, imaginem, de onde eu falo, né? De onde eu falo. O Rio Grande do Sul, ao longo da sua história, deu inúmeras demonstrações ao país e ao mundo, né, de um povo aguerrido na luta e que não abre mão dos seus ideais.
dos seus movimentos de enfrentamento histórico e na sua educação, né, que começa com os encontros mundiais, né? E eu tive o prazer de vir participar dos primeiros, né? E agora, na última gestão, numa proposta de seminário integrado, ousada, que buscava uma janela de articulação entre a escola e a prática social. Teve problemas, é óbvio que teve, quem não os tem, né? Agora é falta de visão crítica da gente, né? Não é valorizar experiências que terão que ser construídas na base e na prática, a partir de uma ideia realmente de educação de qualidade popular. Povo do Rio Grande do Sul, vocês têm condições de fazer diferente. Por favor, né? Vocês são a nossa esperança nesse momento. É uma paranaense que vos fala. Vamos em frente e vamos à luta.